Incubadora de empresas da UFOP está com o edital aberto para novos empreendimentos. Veja também, ofício de cineiro é passado de pai para filho na região. O plano aberto de hoje traz dicas para se evitar o mofo dentro de casa. E você, já se programou para o fim de semana? Confira as opções na nossa agenda cultural. Olá! Paredes, cortinas e armários cobertos de mofo. É provável que você já tenha se deparado com essa cena desagradável em alguma casa, ainda mais aqui em Ouro Preto, não é mesmo? Com a alta umidade é comum aparecer o bolor, que pode trazer graves consequências à saúde. Mas como evitá-lo? Veja as dicas. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a rinite alérgica atinge cerca de 10 a 25% da população do Brasil. Esta é uma das doenças que podem ser provocadas por fungos. Para explicar, dar dicas sobre prevenção e combate dos fungos, eu converso com o alergista Dr. Carlos Roberto Caldas. Doutor, explica melhor para a gente o que é o fungo. Fungos podem ser micro ou macro-organismos da família eucariotas, isto é, aqueles que não produzem seu próprio alimento. Eles não são nem vegetais, nem animais e muito menos bactérias. Eles têm seu reino próprio, que é o reino fungi, e são divididos em leveduras, bolores, cogumelos e mofo, sendo que o mofo é o mais conhecido entre nós. E, doutor, quais as principais doenças que podem ser causadas pelos fungos? Principalmente as micoses da pele, das unhas, do couro cabeludo. E uma doença respiratória muito grave chamada blastomicose, que ela provoca muita falta de ar e cansaço e debilita muito o paciente. E os fungos agravam muito as alergias respiratórias, rinite, sinusite, bronquite, asma e conjuntivite alérgica. E, doutor, como esse fungo aparece nas casas? Principalmente em locais escuros, úmidos, com pouca ventilação e pouca luz solar, principalmente nas paredes, nos armários e nas gavetas de madeira. E, doutor, para finalizar, como evitar e tratar o fungo? O fungo é tratado primeiramente com a solução de ácido fênico a 5%. Ele é encontrado, essa solução, nas principais farmácias de manipulação. Ele é colocado nas paredes, nas gavetas e nos armários de madeira. É bom usar a luva para se proteger para alguma alergia de contato nas mãos. Se por acaso não resolver, usar na parede, raspar o mofo da parede, das gavetas e dos armários e pintá-las novamente. Muito bom também é colocar os travesseiros e os colchões lá fora para tomar sol, em casa de casa. Se for apartamento, aproximar de uma janela. E passar o pano úmido no piso das casas. Doutor, muito obrigada pela entrevista. E outras dúvidas relacionadas ao assunto, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. O Centro de Referência em Incubação de Empresas e Projetos de Ouro Preto está com seleção aberta para novos empreendimentos. O edital do Incultec, ligado ao UFOP, é destinado a projetos na área cultural ou de base tecnológica que apresentem inovação e viabilidade técnica, econômica, financeira e mercadológica. Podem se inscrever empreendedores, pesquisadores e profissionais dessas áreas. De um total de 6 vagas, 3 serão destinadas às empresas que vão ocupar o espaço físico da incubadora. As outras 3 vão contemplar empresas ou projetos que não precisam de um local para serem montadas. As inscrições vão até o dia 30 de março. Para participar, os candidatos devem encaminhar os documentos exigidos no edital pelo correio para o endereço Rua Hugo Soderi, sem número, bairro Saramenho. A data limite de postagem é o dia 26 de março. Também é possível fazer a inscrição pelo e-mail do Incultec até às 6 horas do dia 30 de março. O endereço é incultec@ufop.br. No nosso blog você encontra o edital e outras informações sobre a seleção do Incultec. É só acessar tvufop.blogspot.com.br. Confira as atrações culturais do fim de semana na região.
O Museu da Inconfidência recebe a mostra A Fotografia em Ouro Preto no século XIX. A exposição reúne imagens que evidenciam a relevância da cidade para a história da fotografia entre os anos de 1845 e 1900. A visitação é gratuita e ocorre de terça a domingo, de 10 da manhã às 6 da tarde, na Sala Manuel da Costa Taide. No sábado, o grupo André Sampaio e os Afro Mandiga se apresentam no Vale dos Contos. A atração é gratuita e terá início às 8 da noite. A entrada deve ser feita pela portaria da rodoviária. Está aberta a exposição Solidariedade Mineira na Galeria SESI Mariana. A mostra traz imagens de manifestações da cultura popular, como procissões, quadrilhas e festas do Bumba Meu Boi. A visitação acontece de terça a domingo, de 9 da manhã às 7 da noite. A entrada é gratuita. Entre no nosso blog e confira outras atrações do fim de semana na região. Acesse tvufop.blogspot.com.br. Quem mora nas cidades históricas de Minas Gerais já se acostumou às batidas dos sinos. Seja para anunciar o início da missa ou a hora do enterro, o som é diferente em cada ocasião. E para que esta tradição não se perca diante de tantos instrumentos eletrônicos modernos, os sineiros de Ouro Preto se mobilizam para preservar o som que embala a rotina dos moradores. Veja na reportagem de Charles Santos. Em meio às ruas de pedras, a arquitetura barroca e as tradicionais igrejas das cidades históricas, o som característico dos sinos faz parte da rotina dos moradores. Seja para marcar as horas ou anunciar algum acontecimento, cada badalada tem um significado próprio. Antigamente era o sino que era a comunicação para todo o povo. Não existia, né, igual hoje, telefone, né? Na época, o que era? O veículo de comunicação do povo, para saber de mortes, acontecimentos, dentre outras coisas, eram os sinos das igrejas. O sino faz parte da igreja. Ele é um membro atuante na igreja católica. Sem ele, a igreja não é nada. Não temos como avisar morte, festas mais grandiosas. Para as pessoas que não estão acostumadas a ouvir e principalmente a perceber o toque dos sinos, muitas vezes o som que os diferenciam passa despercebido, entre os repiques mais rápidos e lentos. Cada badalada caracteriza um acontecimento. Em casos de morte, por exemplo, elas são diferentes para os homens e para as mulheres. Já o repique Bom Jesus, usado nas festividades religiosas, tem um toque bem característico. No caso do toque dos sinos, em 2009, ele foi registrado e inscrito no livro das formas de expressão e o ofício de sineiros inscrito no livro das formas de saber. Então, apontando como uma referência cultural, uma identidade dessa região, desse território mineiro. O registro, normalmente, ele é uma demanda da comunidade, da sociedade civil organizada, feita à instituição. No caso do toque dos sinos, essa demanda é aprovada pelo Conselho Consultivo do IFAM. Esse ofício é passado de geração em geração. Subir nas torres e comandar as badaladas é uma atividade que está sendo preservada pela Associação de Sineiros de Ouro Preto. Os mais jovens ficam em contato com a tradição. Que não é só uma associação de sineiros, e sim é um grupo de amigos que se junta aqui em Ouro Preto, né, para levar a sonoridade das festividades das igrejas, né, não deixar perder os nossos sinos. A questão mais de família, porque minha família foi uma família muito religiosa, já vem cultuando traços religiosos muito grandes. Isso, assim, foi passando de pai para filho mesmo. Meus pais, meu pai, meus tios, sempre já tocam até hoje, assim. E Ouro Preto, né, foi a única cidade em que foi a pioneira em fazer uma associação voltada para o sino, para a preservação dos sinos. A gente é pioneiro nisso. E a gente está procurando, né, para manter essa tradição, a gente unir mais as forças dos padres, né, dos novos sineiros antigos, para que a gente possa fazer um bom trabalho e que continue passando
toda essa tradição para frente, que não se termine. Tem a identidade cultural de Ouro Preto, né? É uma coisa assim, já é a tradição também que tem que se preservar também aqui dentro. É a identidade, e se isso perder, então pode fechar as portas de Ouro Preto porque está acabando tudo. E o Toque dos Sinos também foi tombado como patrimônio imaterial pelo IPHAN nas cidades de São João del Rei, Mariana, Catas Altas, Congonhas, Diamantina, Sabará, Cerro e Tiradentes. Quer rever alguma edição do Plano Aberto? É só acessar a nossa página na internet youtube.com/cppafop. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.